O vento não se limitava a soprar pelas planícies altas do Wyoming. Ele caçava. Ele arranhava a terra e empurrava a areia para dentro da pele de qualquer coisa que tivesse a infelicidade de ser apanhada por ele. Mara caminhava contra o vento com a cabeça baixa e o corpo inclinado para a frente, como se estivesse a lutar contra um inimigo vivo. Ela já tinha perdido a noção de quantos dias estava a caminhar. Talvez 3, talvez 4. O tempo se confundia quando seus pés sangravam e o frio parecia facadas. Suas botas estavam arruinadas. As solas finas se rasgaram e ela sentia cada pedra afiada e sulco congelado através delas. Seu calcanhar esquerdo estava em carne viva. A bolha estourou e suas meias ficaram rígidas com sangue seco. Nos braços, ela segurava um pequeno embrulho de roupas envolto em um xale áspero que cheirava a sabão barato e tabaco velho. Era tudo o que ela possuía agora. Tudo o que ela carregava da vida da qual estava a fugir. A oeste, as montanhas erguiam-se como dentes irregulares. A neve já se agarrava aos seus picos, prometendo um inverno que mataria qualquer um que fosse apanhado sem abrigo. O céu acima estava roxo, pesado e baixo, como se pressionasse o mundo. Não havia sol, apenas uma luz cinzenta e opaca que não oferecia nada além da verdade. Ela não sobreviveria a mais uma noite ali. O joelho bateu no chão quando ela tropeçou novamente. Um grito agudo subiu pela garganta, mas ela o engoliu. Chorar desperdiçava calor. Chorar desperdiçava água. Ela se levantou, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o embrulho. Você não pode parar, disse a si mesma. Se parar, o frio vai te levar. Silver Creek não estava muito atrás dela, mas a memória ainda doía como uma queimadura recente. Um lugar onde os homens perdiam o seu dinheiro e as mulheres perdiam as suas escolhas. Ela alugara um quarto numa pensão que fazia vista grossa a forma como uma mulher pagava, até que a nova proprietária, uma mulher hipócrita com uma Bíblia numa mão e um livro-razão na outra, decidiu que Mara era má para os negócios. Respeitável. A palavra ainda tinha um sabor amargo. Respeitabilidade era algo que Mara deixou de ter aos 16 anos, e ninguém nunca a deixou esquecer isso. Agora, enquanto a luz da tarde se transformava num crepúsculo aguado, ela viu uma fina faixa de fumo subindo à frente, fraca, quase arrancada pelo vento. Mas estava lá, a esperança na forma de uma linha cinzenta que se contorcia para cima. Onde havia fumo, havia fogo. E onde havia fogo, havia um telhado. Mara forçou as pernas a se moverem mais rápido, tropeçando em direção à forma que lentamente emergia da escuridão. Uma cabana. Troncos ásperos desgastados pelo tempo até ficarem cinza-ferro. Um pequeno curral com 2 cavalos resistindo ao vento. Nenhuma outra cabana por perto. Nenhum vizinho. Nenhuma ajuda se ela escolhesse errado. Mas pelo menos não era a planície aberta. Ela chegou à porta. Sem alpendre, apenas uma única pedra arrastada para o local como degrau. Ela hesitou, com a mão pairando sobre a madeira áspera. Ela sabia o que os homens pensavam quando viam uma mulher sozinha a pé. Sem cavalo, sem bagagem, quebrada, desesperada, fácil de usar. Mas o frio estava nos seus ossos agora. Ela bateu. O som era apenas um sussurro na tempestade. Ela esperou, com os dentes batendo tão forte que sua mandíbula doía. Ela bateu novamente, com mais força. Por favor, sussurrou contra a porta. Por favor. Uma fechadura clicou. A porta abriu-se lentamente, puxada para dentro. Um homem alto preenchia a moldura, bloqueando o brilho laranja de uma fogueira atrás dele. Usava um casaco de lã pesado e um chapéu surrado puxado para baixo. Na mão direita tinha uma espingarda Winchester, segurada com facilidade, mas pronta. Não falou. Apenas olhou. O seu rosto era um mapa de quilômetros difíceis, talvez na casa dos 30 anos. O vento e o sol tinham esculpido linhas profundas ao redor dos olhos e da boca, uma cicatriz cortava a têmpora até a barba. Os olhos eram escuros e indecifráveis. Mara tentou falar, mas a garganta estava seca demais. O calor do interior a atingiu de repente, fazendo-a cambalear. A sala inclinou-se. Ajude-me, ela sussurrou. O homem não se moveu a princípio. Ele olhou além dela, examinando o horizonte em busca de outras pessoas. Um marido, um cafetão, um posi. Não vendo nada além das planícies áridas, ele olhou para ela, para os seus sapatos rasgados.
as suas mãos trêmulas, os seus lábios azuis. Algo brilhou em sua expressão. Não era piedade, talvez irritação, talvez resignação. Ele deu um passo para trás, abaixou o rifle. Entre antes que deixe todo o calor escapar, disse ele. Sua voz soava como cascalho sob uma roda de carroça. Mara tropeçou ao entrar. As suas pernas cederam e ela caiu para a frente. Ele não a segurou, mas agarrou-lhe o braço para a estabilizar contra a moldura da porta. Senta-te, ordenou ele, acenando com a cabeça para uma pequena mesa perto do fogão. A cabana era um único cômodo, limpo, espartano, quente. Um fogão de ferro fundido brilhava no canto. Uma cama estreita estava encostada à parede oposta. Celas estavam penduradas em cabides, tudo funcional, tudo simples. Ele entregou-lhe um copo de lata com água fria. Ela bebeu avidamente, tossindo ao engolir. Ele serviu guisado quente numa tigela lascada e colocou-a à sua frente. Come devagar, disse ele. Ela tentou, mas a fome tornou isso impossível. Quando ela terminou, ele finalmente perguntou, de onde você veio? Silver Creek. São 3 dias a pé. Talvez 4. Ela olhou para os nós dos dedos sangrando. Eu não tinha outro lugar para ir. Ele a observou, lendo-a como uma trilha. Os hematomas nos pulsos dela. A maneira como ela se encolheu quando ele mudou as botas de lugar. A maneira como ela manteve os olhos baixos. Você está fugindo de alguma coisa, disse ele. Mara não respondeu. Ele suspirou. Meu nome é Eli Turner. Mara? Eli cruzou os braços. Você pode dormir aqui esta noite, mas amanhã de manhã você vai para a estrada. Eu vou lhe mostrar para onde ir. Seu estômago revirou. A estrada ficava lá 2 dias a pé. Ela não sobreviveria. Ela precisava ficar. Ela precisava de calor, comida, abrigo. Ela não tinha nada para trocar, exceto a única coisa que os homens sempre queriam. Ela se levantou com as pernas trêmulas. Sr. Turner, sussurrou ela. Ele olhou para cima, a voz dela falhou. Não valho muito, mas farei qualquer coisa por um teto sobre a minha cabeça. A sala ficou em silêncio. O vento lá fora prendeu a respiração. Ellie cerrou os dentes. As suas mãos cerraram-se em punhos. E por um momento, Mara pensou que ele a expulsaria. Em vez disso, a sua voz saiu baixa e aguda. Não, disse ele. Aqui não. E o olhar nos seus olhos não era de desejo. Era de raiva contra o mundo que a fez acreditar que era tudo o que ela valia. A tempestade ficou mais forte durante a noite. O vento empurrava as paredes da cabana como se tentasse destruí-las. A neve solta sibilava ao longo da moldura da janela. Mara sentou-se perto do fogão, com os braços em volta do corpo, observando o brilho do fogo contra a porta de ferro. Eli movia-se pela cabana com um propósito silencioso, pendurando o casaco, verificando os cavalos pela janela lateral, ajustando a lenha úmida empilhada ao lado do fogão. Ele não olhava muito para ela. Isso era quase pior. A maioria dos homens olhava fixamente. A maioria dos homens avaliava o que podiam levar. Eli Turner olhou para ela uma vez, olhou realmente e depois desviou o olhar como se a visão o incomodasse. Ela não estava habituada a isso. Não sabia o que fazer com isso. Pode ficar com a cama, disse ele finalmente, acenando com a cabeça para o catre estreito encostado à parede. Eu vou dormir na cadeira. Ela abanou a cabeça. Vou dormir no chão. Não com este frio. Fique com a cama. Mara hesitou, depois levantou-se lentamente e tocou na borda do colchão. Era firme, limpo, com um leve cheiro de cedro. Não o cheiro de perfume barato e charutos velhos a que ela se acostumara em Silver Creek. Ela sentou-se levemente no canto, sem saber se tinha o direito de fazê-lo. Eli sentou-se na cadeira de madeira perto da porta. Ele apoiou uma bota no degrau, recostando-se como um homem que fazia isso todas as noites há anos. A sua espingarda estava encostada na parede, ao alcance da mão. Mara engoliu em seco. Não precisas de ficar acordado. Eu preciso. Por quê? Citação. Porque alguém bateu à minha porta no meio de uma tempestade e disse-me que estava disposta a abrir mão da sua dignidade apenas por um teto. A voz dele era calma, quase calma demais. Então, vou ficar de vigia por nós dois. Mara olhou para o chão, com as bochechas a arderem de vergonha. Eu não sabia o que mais oferecer.
Você não deveria ter que oferecer nada, disse ele. Abrigo é abrigo. Uma pessoa dá ou não dá. Ela deitou-se na cama, puxando o cobertor fino sobre si mesma. O cansaço a derrubou rapidamente. Seu último pensamento antes de dormir foi que ela não deveria ter sobrevivido por tanto tempo. Talvez estivesse viva apenas porque tinha chegado a esta cabana e a este homem, em vez de outro. Acordou horas depois com o som de cavalos. Não eram os de Eli, eram mais do que um. Moviam-se rapidamente. Eli já estava à janela, a espreitar por trás da cortina. Toda a sua postura tinha mudado, ombros tensos, mãos prontas, respiração superficial. Mara sentou-se. O que é? Cavaleiros, disse ele. 3. O seu estômago revirou-se. O frio dentro dela espalhou-se profundamente. Eles encontraram-me. Citação. Eli virou a cabeça apenas o suficiente para vê-la. Quem? Ela lhe abraçou os braços. Eu disse-te que deixei Silver Creek. Não te disse de quem estava a fugir. Vais contar-me agora? A voz de Mara tremia. Um homem chamado Wade Carter. Ele gere o maior salão de jogo. As pessoas devem-lhe dinheiro. Ele cobra como quer. Eu trabalhava no andar de cima. Quando tentei sair, ele mandou homens atrás de mim. Disse que eu era propriedade dele até que minha dívida fosse paga. Os olhos de Eli escureceram de uma forma que fez o quarto parecer menor. São os homens dele? Ela acenou com a cabeça uma vez. Eli foi até o rifle, verificou a câmara, cerrou os dentes. Eles não vão levar-te. Mara prendeu a respiração. Tu não sabes o que ele fará se me encontrarem aqui. Não me importa o que ele fará, disse Eli. Não vou entregar-te. Os cavalos pararam lá fora. Botas pesadas bateram no chão gelado. Vozes se ergueram, ásperas, confiantes, divertidas. Homens que achavam que o mundo lhes pertencia. Um punho bateu contra a porta. Turner, abre! Mara congelou. Eles sabiam o nome dele. Eli não reagiu. Ele ficou entre ela e a porta como uma parede. Vai para trás da cama, disse ele baixinho. Fica lá baixada. Citação. Ela agachou-se atrás da cama, com o coração batendo tão forte que ela o sentia na garganta. Os homens lá fora riram. Vamos, Eli, gritou um deles. Sabemos que ela veio por aqui. O chefe quer te de volta. Ela não vale a pena morrer por ela. Outra voz, malvada e preguiçosa, acrescentou. Até te deixamos uma parte pelo trabalho. Eli não se mexeu. A cabana permaneceu silenciosa. A paciência do líder se esgotou. Última chance, Turner. Afasta-te. Eli levantou a espingarda. Os dedos de Mara agarraram o cobertor. Todo o frio que ela suportara nos aviões parecia nada comparado a este momento. Todo o seu mundo se reduziu ao som da sua própria respiração e ao peso do silêncio lá fora. A porta chacoalhou. Então, o primeiro homem deu um pontapé forte. A madeira se estilhaçou na moldura. Eli deu um passo à frente. A raiva fervilhava sob a superfície. A sua voz estava firme, controlada, perigosa. Vocês, rapazes, deem mais um pontapé nessa porta, ele avisou. E vocês não vão voltar para Silver Creek. Por um momento, não houve nada. Então, uma risada fria e zombeteira. Você sempre achou que era melhor do que o resto de nós, Turner. Tudo bem, faça como quiser. Botas se arrastaram, a neve estalou, e assim que Mara ousou respirar, um tiro explodiu na noite. Mara gritou e se abaixou quando a bala rasgou o canto superior da porta, espalhando lascas de madeira pela sala. Eli não se abalou. Ele abaixou um joelho, mirou e atirou de volta pela fresta da moldura com um único tiro certeiro. Um homem do lado de fora gritou de dor. Tudo explodiu de uma vez. Gritos, o barulho de botas, o ruído metálico de armas a serem sacadas. Mara pressionou-se contra o chão enquanto Eli mantinha a sua posição, ombros retos, rifle pronto, protegendo-a com a calma de um homem que já tinha visto muitas guerras e se recusava a perder esta. Ele olhou para ela apenas uma vez. Estás segura, disse ele. Não importa o que aconteça esta noite. Outro tiro atingiu a porta. Outro grito rasgou a neve. E a noite transformou-se numa luta da qual nenhum dos dois poderia escapar. A noite transformou-se numa tempestade de tiros. Cada tiro ecoava pelas planícies geladas, ricocheteando nas paredes da cabana como trovões. Mara pressionou-se contra o chão com as mãos sobre os ouvidos, rezando para que Eli não caísse. Lá fora,
Homens gritavam ordens e palavrões enquanto o vento levava as suas vozes para dentro das fendas da cabana. Eli disparou novamente com mira firme. O clarão do cano da arma iluminou o seu rosto por uma fração de segundo, revelando uma expressão que não era de medo ou raiva. Era concentração. Um homem que já havia decidido que não deixaria a escuridão tirar mais nada dele. Outra bala rasgou a janela, estilhaçando o vidro. O ar frio invadiu a sala. Mara ofegou enquanto lascas se espalhavam pelo chão. Eli moveu-se sem hesitar, agarrando-lhe o braço e puxando-a para trás do fogão. Fica abaixada, disse ele, os olhos a vasculhar a cabana. Eles não vão embora, sussurrou ela tremendo. Não até me terem. Eles não vão apanhar-te, disse ele. Não enquanto eu estiver vivo. Os gritos lá fora ficaram mais altos, botas esmagavam a neve enquanto os homens se espalhavam, cercando a cabana. Mara podia sentir o medo crescendo em seu peito como uma maré crescente. Ela tentou falar, mas sua garganta fechou-se em torno das palavras. Ellie agachou-se ao lado dela. Ouça-me, disse ele baixinho. Já lidei com homens assim antes. Eles são piores do que você pensa, disse ela. Wade Carter, ele não esquece. Se os seus homens morrerem lá fora, ele virá pessoalmente. Eli cerrou os dentes. Ele pode vir. Não vou entregar uma mulher a um homem que a considera sua propriedade. Um silêncio repentino caiu lá fora. Foi tão repentino que parecia irreal. Ellie prendeu a respiração. Mara também. Então, uma nova voz ecoou na escuridão. Suave, fria, confiante. Wade Carter. Eli Turner. A voz chamou. Acho que precisamos de conversar. Mara sentiu o estômago revirar. Ela reconheceu aquela voz. Não era alta. Não precisava de ser. Os homens ouviam Wade porque sabiam do que ele era capaz. Eli não respondeu. Wade continuou. Tens algo que me pertence. Manda-a sair e isto termina de forma limpa. Mantenha-a e eu vou queimar essa cabana com você dentro. Mara agarrou a manga de Eli. Você não pode lutar contra ele, ela sussurrou. Ele olhou para ela com os olhos firmes. Não estou lutando por ele. Estou lutando por você. Antes que Mara pudesse responder, a voz de Wade ficou mais aguda. Turner, você me conhece. Você sabe como isso funciona. Eli levantou-se lentamente, mantendo o rifle pronto. Ele caminhou até a janela, mantendo-se fora de vista, e olhou para fora através de uma abertura na parede. Wade estava a cavalo, ladeado por mais 2 cavaleiros. 3 homens de antes estavam feridos na neve, gemendo. Eli levantou a voz. Não a vais ter de volta. Uma risada fria ecoou. Achas que podes protegê-la? Achas que podes proteger-te? Eli não vacilou. Eu posso e vou. O tom de WDE mudou. Mais irritado, impaciente. Esta é a tua última oportunidade. Eli deu um passo para trás e olhou para Mara. O medo estava estampado no rosto dela. Mas havia algo mais também. Uma faísca que ela não sentia há muito tempo. A crença de que talvez, apenas talvez, ela fosse importante. Ele entregou-lhe o revólver. Se alguém passar por mim, atira. Mara olhou para a arma, com as mãos a tremer. Nunca fiz isso. Vais fazer se for preciso, disse ele. Confio em ti. Ela prendeu a respiração. Nunca ninguém lhe tinha dito aquelas palavras. Nunca. Lá fora, Wade estalou os dedos. 2 dos seus homens desmontaram e começaram a avançar em direção à cabana, com as armas em punho. Beldeberie permaneceu no cavalo, observando como uma cobra, à espera para atacar. Eli posicionou-se na janela partida. O primeiro homem aproximou-se furtivamente, pensando que poderia surpreendê-lo. Eli disparou. O homem caiu. O segundo homem correu para se esconder atrás da cerca do curral. A neve levantou-se à sua volta quando Eli disparou, obrigando-o a baixar-se. Wade gritou ordens da cela. Mara agachou-se ainda mais, segurando o revólver com ambas as mãos. O seu coração batia tão forte que ela pensou que Wade pudesse ouvir. Então ouviu-se um estrondo atrás da cabana. Mara virou-se. Um quarto homem, que tinha dado a volta mais cedo. Ele chutou a porta dos fundos com um estrondo, partindo-a das dobradiças. A arma levantada, os olhos selvagens. Mara sentiu o sangue gelar. Ela levantou o revólver, mas as mãos tremiam demais para mirar. Ele deu um passo em direção a ela, sorrindo. O chefe vai ficar feliz.
Ele não terminou a frase. Eli se lançou contra ele pelo lado, derrubando-o contra a parede. A arma caiu da mão do intruso enquanto os dois homens brigavam, com botas a raspar o chão e punhos a voar. Eli empurrou o ombro contra o peito do homem, jogando-o no chão. O homem tentou se levantar. Eli não lhe deu chance. Ele deu um soco forte que nocauteou o estranho. Respirando rapidamente, Eli agarrou o braço de Mara. Vamos acabar com isto agora. Ele virou-se para a porta da frente, com a espingarda recarregada, os olhos ardendo de determinação. Juntos, eles saíram para a noite gelada. Wade Carter estava sentado em seu cavalo escuro, a neve rodopiando ao seu redor como fumo. Os seus olhos pálidos se estreitaram quando viu Eli sair com Mara atrás dele. Estás a cometer um erro, Turner, disse Wade. Não, respondeu Eli. Tu cometeste. Sem esperar mais um segundo, Wade alcançou a sua arma. Eli disparou primeiro. Wade caiu do cavalo, batendo na neve com um baque pesado. O silêncio tomou conta das planícies. Os homens restantes hesitaram, incertos agora que o seu líder jazia imóvel. Eli olhou para eles, rifle firme, respiração ofegante no ar frio. Levantem-no, ordenou ele. Levem-no de volta para Silver Creek. Digam-lhes isto. Ela não é propriedade dele. Nunca foi. Nenhum dos homens discutiu. Eles levantaram Wade, montaram nos seus cavalos e partiram na noite. O vento diminuiu. O mundo ficou silencioso novamente. Mara ficou ao lado de Eli, tremendo por mais do que o frio. Por quê? Ela sussurrou. Por que arriscarias a tua vida por mim? Eli olhou para ela com olhos cansados. Porque atravessaste uma tempestade acreditando que a única coisa que tinhas para oferecer era a ti própria. E eu não vou deixar que o mundo te ensine essa mentira novamente. Ela prendeu a respiração. Pela primeira vez em anos, sentiu algo quente a instalar-se no seu peito. Esperança. Eles ficaram na neve enquanto os primeiros flocos macios começavam a cair. Lento, silencioso, pacífico. Mara cruzou os braços à volta do corpo. O que acontece agora? Ellie olhou para o céu, depois para a cabana e, por fim, para ela. Agora fica aqui até aqueceres, até ficares forte, e depois disso decidimos juntos. Ela acenou com a cabeça, com lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Pela primeira vez, sentiu-se segura, realmente segura. E pela primeira vez, Eli permitiu-se sorrir. Vamos entrar, disse ele. A tempestade está a diminuir, mas ainda está gelada. Mara seguiu até a cabana, deixando pegadas na neve que o sol da manhã congelaria em prata. Mas hoje à noite, ela não estava mais a fugir. Ela tinha encontrado um lugar, ela tinha encontrado um futuro,